essa realidade, quem ensina é Jesus. Jesus é quem nos mostra essa realidade. O pecado tem suas consequências. E a consequência do pecado em relação a Deus é eterna. Porque você está pecando contra Deus. O pecado da humanidade é contra Deus. E a punição é eterna. Jesus ensinou que o homem, sim, vai padecer neste local que foi preparado para o diabo e seus anjos por causa do seu pecado. Jesus, ele diz, Mateus 25, 41, que este local foi preparado para o diabo e seus anjos. E o homem vai para lá porque também segue os mesmos caminhos de Satanás, caminho de rebelião, caminho de transgressão, caminho de soberba, caminho de atrevimento, caminho de autossuficiência, como se não tivesse alguém a quem ele devesse prestar conta, porque ele é dependente, carente, necessitado. O ser humano, ele tem que entender que ele é uma criatura, ele tem um Criador, ele tem um Deus, ele tem um ser soberano, a quem ele deve se prostrar, a quem ele deve honrar, obedecer. É um dever, não é uma obrigação. É dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes, é dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Agora, o homem tem a escolha de não temer e de não guardar. Isso chama-se rebelar-se. Então, ele também é advertido da consequência dessa rebelião. Deus não tomará o culpado por inocente. Deus avisa o homem. Adão foi avisado que ele tinha liberdade de se submeter a Deus para manter a vida de paz com Deus, e se ele se rebelasse, ele sofreria a punição. Adão não deu ouvido. Fez o quê? O que aconteceu? Você acha que comigo e com você vai ser diferente? Nós não vamos sofrer punição pelo nosso pecado contra Deus? E tem uma coisa, é importante você saber disso. Você e eu, e ninguém, nenhum ser humano, pode se redimir diante de Deus, porque não temos como se redimir diante de Deus, porque já fomos culpados, julgados e condenados. O martelo já foi batido dessa condenação. Precisamos de um Salvador, de um advogado que advogue a nossa causa, de um justificador que nos justifique, de alguém que nos santifique, nos purifique e pague a nossa cédula de culpa contra Deus. E esse é Jesus, porque assim está escrito na Bíblia. Então cuidado, não existe o homem morrer e ficar extinto, deixar de existir, porque Deus criou o homem eterno. O homem não tem, ele tem princípio, mas não tem fim. Que você entenda isso. O ser humano, ele teve começo, mas não tem fim. Deus não criou um ser descartável como os animais. As criaturas irracionais, elas deixam de existir. A morte. Seu espírito não existe mais. Mas o ser humano não. O ser humano continua existindo, porque o ser humano é um ser pessoal, consciente e tem noção de existência. Tem razão, tem entendimento, tem poder de evolução, decidir e escolher. O ser humano é um ser pessoal, criado em imagem e semelhança de Deus, porém, ele teve início, mas não tem fim. A diferença nossa para com Deus é que Deus não teve início e nem tem fim. Deus é eterno. E nós tivemos início, mas não teremos fim. Deu para entender? Deus é trino, nós somos trino. Na essência, três partes distintas: corpo, alma e espírito. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso é outra doutrina para depois você se interessar e buscar aprender. Então, o inferno existe. O inferno é cadeias espirituais, onde as almas daqueles que viveram neste mundo, transgredindo e não creram em Jesus para se salvar, vai sofrer a punição. O inferno é cadeias eternas.
O apóstolo Pedro fala sobre isso na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 4. Que esse local chamado inferno, o local de punição eterna, é prisão espirituais dos espíritos desencarnados. E que você creia na palavra do Senhor, creia em Jesus. Não fique preso nos ensinos dos seus pastores particular, dos seus teólogos, dos seus doutores, bacharéus, conhecedores das Escrituras. Vá aprender de Jesus. Jesus nunca ensinou a ninguém que a alma morre. Jesus nunca ensinou a ninguém que não existe inferno. Ao contrário, Jesus sempre estava advertindo. Em Mateus, Jesus adverte o homem mais do inferno do que fala do céu. Deu para entender? No livro de Mateus. Examine as Escrituras. Conheça o que Jesus ensinou. E seja cristão, seguindo, guardando e praticando a palavra de Cristo. E não seja seguidor de pastor, igreja ou ministério, ou teólogo, ou doutor. Seja discípulo de Cristo. Os homens ensinam as coisas aí que Cristo não ensinou. Os homens, as igrejas, as religiões ensinam meios, parâmetros, princípios que Cristo não ensinou. Jesus não ensinou ninguém a guardar sábado para ser salvo. Jesus não ensinou ninguém a dar dízimo. Jesus não ensinou ninguém a se filiar a uma religião, igreja, ministério, para poder ser de Deus, ser dele. Jesus não ensinou a ninguém que tem que se batizar nas águas dentro de denominação para poder ser de Deus. Aliás, o batismo que nós temos que ter é o batismo do Espírito Santo, que nos sela para membro do corpo de Cristo, para que sejamos de Deus. Esse é o batismo que nós precisamos. Crer, aquele que crê e for batizado, não é em água, é o batismo do arrependimento, para receber a remissão de pecado. Esse batismo de água que a igreja faz, ele não dá remissão de pecado. Ele não perdoa o pecado de ninguém. É um batismo simbólico. Não é esse batismo que Jesus disse lá em Marcos 16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Alguém pega esse texto para deturpar essa verdade. Aqui não está falando de batismo nas águas. Tem pastores renomados que pregam isso. Que você só é salvo se batizar nas águas dentro de batismo de igreja. Ei, não. Alguém diz assim, mas Jesus foi batizado. Nós temos que seguir o exemplo dele. Jesus estava cumprindo a lei ainda ali, viu? Jesus estava cumprindo a lei ainda ali. Aquele batismo era o batismo de João, que ainda estava no vigor da lei. João estava batizando, preparando para o Cristo que vinha. Mas aquele batismo de João não salvava ninguém. Deu para entender, meu irmão? Por isso que João, ele disse, quando alguém vinha se batizar, ele dizia, eu estou batizando, como uma forma simbólica para a remissão de pecado. Mas produzam frutos dignos de arrependimento, pois assim vocês podem escapar do inferno. Como pensam vocês que vão escapar do inferno? Através de um batismo na água? É convertendo-se a Jesus, é recebendo o batismo do Espírito Santo, para ter frutos de arrependimento, para viver uma vida para Deus. Não é dentro de batismo de água, não é dentro de igreja, não é se filiando a denominação, vivendo formalismo religioso. Não é esse o caminho da salvação. É crer e se converter a Cristo, para que seja batizado e perdoado os vossos pecados, como disse Pedro, lá em Atos 2:37, 3:19. Dá uma lidinha aí, meu irmão. Vai aprender a Bíblia. E agora você fica dentro desses ensinos dos homens, doutrina de demônios, ensinos anátemas, ventos de doutrina, que você não examina o que Cristo ensinou. Você que é discípulo de Cristo tem que ser prudente, tem que buscar conhecer e aprender de Cristo. E isso, muitas igrejas, você vai se perder, porque muitos pastores dentro de muitas igrejas não estão mais ensinando a doutrina de Cristo, estão ensinando doutrina que é preceito de homens, e com isso o povo adora a Deus em vão, o povo está vivendo uma vida com Deus que não é para Deus, o povo está pensando que está vivo, estão mortos, o povo está pensando que está indo buscar bênção e vitória. Até agora estão derrotados na maldição, porque estão vivendo o evangelho anátema. Conheça e aprenda de Cristo. Jesus não ensinou em canto nenhum a ninguém a guardar sábado, a dar dízimo, a seguir igreja, religião, pastor, papa, padre. Jesus não ensinou a ninguém a guardar sábado. Jesus não ensinou a ninguém a viver
dentro de um ritual, dentro de movimento de culto, dentro de cerimônia, dentro de pacto, de voto, de campanha, para alcançar alguma coisa. Então, meu irmão, saia desses anátemas, saia dessas doutrinas de demônios, saia dessas heresias, porque muitos estão levando você à maldição. Você está se enganando, seguindo conceitos de homem, vai sofrer vergonha e desprezo eterno, porque bem-aventurado e prevalecer só os que estão na palavra e na palavra de Cristo. Por isso que Paulo diz a Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Essa doutrina não é de igreja, não é de pastor. Cuida de ti e da doutrina de Cristo, pois assim te salvarás a ti quem te ouve. E se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não receba. Olha, se tem algum pastor ensinando que tem que guardar o sábado, receba não. Não é a doutrina de Cristo. Se tem algum pastor que está te ensinando que tem que se batizar nas águas para ser salvo, receba não. Não é a doutrina de Cristo. Se tem algum pastor te ensinando que se você não estiver na igreja, não for frequente, não participar do trabalho, não der dízimo, não vai ser salvo, ei, não siga isso não. Que isso não é a doutrina de Cristo. Se tem algum pastor te ensinando a ir para uma campanha dentro de igreja, participar de pacto, de voto, de ritual, para ganhar bênção e vitória, ei, não pratique isso não, porque isso não é doutrina de Cristo. Seja prudente, como as virgens prudentes, porque as loucas, elas também estavam entendendo que estavam servindo a Deus, mas a loucura dela não examinavam a palavra, não era prudente para analisar as escrituras, por isso que erravam, por isso que estavam perdidas, porque quando o noivo veio, só subiu as prudentes. Isso significa aquelas que estão com azeite na botija e que estão com a sua lamparina acesa. Isso fala do Espírito Santo e da palavra de Deus, que é luz, que ilumina a nossa vida dentro da direção, com esclarecimento na vontade de Deus. Seja prudente e não seja discípulo de homem. Creia em Jesus e não seja negócio de homem. Viva a verdade do Evangelho que liberta e não preso dentro dos ensinos religiosos, submisso ao sistema. Amém? Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar, doutrinar, instruir, corrigir, repreender, levando a verdade da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus que dá luz e entendimento aos simples. Amém? Esse é o meu compromisso na obra do Reino de Deus, não na obra de igreja nem de ministério. A obra do Reino de Deus é essa, pregar a verdade do Evangelho a toda criatura.